escolhe com propósito. Talvez você entrou aqui nesta noite, aleluias, Deus fez um chamado na tua vida, aleluias, e Deus vai falar com você, Ele já está falando. Irmãos, Deus chamou Jonas. Eu quero que você entenda o primeiro ponto nesta noite. Quando Deus chama, Ele capacita. Talvez você está se preocupado com o chamado que Deus fez na tua vida, e Deus me traz aqui para te dizer, você não precisa se preocupar, é só você fazer o que Ele quer, que o resto vai acontecer. Quando você chegar de frente àquela pessoa, você só vai estar na oração, no jejum, vai abrir a tua boca, Ele vai colocar a palavra na tua boca, e o nome dEle vai ser glorificado. Você não precisa temer, é o primeiro ponto nesta noite. Não temas o chamado que Deus fez na tua vida. Ai, Deus me chamou para pregar. Abre a tua boca, começa a ministrar, o Espírito Santo vai agir. Tem pessoas aqui nesta noite que você tem se acovardado de entregar a mensagem de Deus, mas Deus me traz aqui para te despertar. Levanta, Jonas, e pregue a minha palavra. Oh, glórias a Deus. Deus está trazendo despertamento nesta noite para nossas vidas, irmãos. Jonas fugiu da presença de Deus, e Deus trabalhou e alcançou Jonas. Então, irmãos, primeiro ponto: quando Deus chama, Ele capacita. Não precisa temer, não. Olha só, Êxodo 35 e 30. Vamos ler? Vamos aí para a Bíblia. Êxodo 35 e 30. Nós vamos ler nesta noite. Aleluias. Então Jonas, ele era profeta. Êxodo 35 e 30. Vamos ler nesta noite. Glórias a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Olha só, Êxodo 35 e 30. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para lapidação de pedras, de engates, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Se você ler aqui Êxodo 35 a partir do verso 30, você vai ver dois homens chamados por Deus, Bezalel e Aholiabe, dois homens que construíram o tabernáculo, os artefatos do tabernáculo, a arca da aliança. Então, irmãos, a Bíblia nos diz que Deus escolheu Bezalel e Aholiabe, e o Espírito lhe deu conhecimento, inteligência e sabedoria. E assim é comigo e com você. Nós vamos fazer a nossa parte, e o Espírito Santo também vai agir na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta noite, para você não temer o teu chamado, porque quando Deus chama, Ele capacita. Deus te chamou para pregar, Ele vai te capacitar para pregar. É claro que também tem um esforço humano, porque se nós formos chamar para pregar, o que devemos fazer? Ler a Bíblia Sagrada. Aleluias. Então sempre quando Deus chama, Ele capacita, e nós não precisamos temer. Olha só, Jeremias 1 e versículo 4. Quem lembra de Jeremias? Deus chamou Jeremias, né? E ele disse: Senhor, eu sou ainda uma criança. E Deus falou: não fala que você, olha lá, ora veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha só, Deus falando: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, santifiquei as nações, te dei por profeta. Aleluias. Olha só mais adiante: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. E quantas pessoas que receberam o chamado e estão pensando desta maneira, mas Deus me traz para te dizer: não precisa temer, é só confiar nele, aleluias, e você vai ver o agir de Deus. Irmãos, então um profeta é aquele que fala da parte de Deus. E primeiro, não devemos temer o chamado de Deus, porque Ele vai nos capacitar. E esta palavra foi uma das palavras que Deus sempre
sempre falou comigo. Tinha oportunidade na igreja, o irmão Josemar falava: não, deixa para a próxima. Aí Deus é tão fiel que levantava uma criança, uma jovem, e pegava bem esta palavra para falar comigo. E Deus me traz para falar com você também. Você não precisa temer. Quem te chamou é fiel para capacitar a você. Irmãos, não vamos temer o chamar de Deus. Então, agora Jonas foge, irmão. Primeiro, quando Deus chama, Ele capacita. Vamos entender algo, irmão. O profeta tem que entregar o que Deus quer, não o que o povo, aleluia. Ou seja, o profeta tem que entregar o que Deus quer falar, não o que o povo quer ouvir. Olha só. Então, Jeremias foi chamado, Jonas foi chamado. Quando Deus chama, Ele capacita. Só que nós devemos entender algo, que o profeta, irmãos, o pregador, quando eu falo profeta, eu falo pregador, aquele que vem ministrar. Aquele que vem ministrar aqui, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus quer. Por isso, irmão, sempre quando tiver alguém aqui, nós devemos entender que ele não está falando o que ele quer, mas sim o que Deus quer, porque Deus conhece a necessidade da igreja. Irmãos, então um profeta verdadeiro, ele não vai falar o que o povo quer ouvir. Aleluia. Esses dias atrás eu estava aprendendo que um profeta verdadeiro, ele entrega a mensagem de Deus, independente do que o povo vai pensar. Olha só, você vai entrar aí na internet, isso é muito bom a gente olhar, porque tem muitos profetas aí na internet e em muitos lugares que estão pregando palavra para agradar o povo. Olha só, então quando Deus chama, Ele capacita, né? Agora nós estamos aprendendo, né? O profeta, ele tem que entregar o que Deus quer e não, aleluia, o que o povo quer ouvir. E qual era a mensagem de Deus para Jonas? Vai e prega contra aquela cidade, porque a maldade dela subiu até a mim. Talvez se fosse para Jonas ir lá pregar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a história de vocês, seria fácil. Mas não era isso, irmão. Era ir pregar o arrependimento. Aleluia, glórias a Deus. E talvez o profeta temeu de pregar o arrependimento. Irmão, um profeta de Deus, ele não tema de pregar a mensagem, mesmo que a mensagem é dura, ele vai pregar. Então, irmão, um profeta verdadeiro, ele não vai pregar aquilo que o povo quer ouvir, mas sim o que Deus quer falar. Tem muitos aí pregando aí para agradar o povo. Você vai ver que em certos lugares, muitos, aleluia, estão passando a mão no pecado, estão deixando muitas coisas acontecer, mas vai chegar o dia do juízo final e Deus vai falar: vem cá, profeta, agora é eu e você. Quantos profetas estão como Balaão? Balaão ali, aleluia, eles chamaram Balaão e Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus. Irmão, nós vivemos num tempo onde tem muito profeta se vendendo, tem muito profeta entregando coisas que não é de Deus. Aleluias. Irmão, que palavra é essa, irmão? Nesta noite Deus está te fortificando a palavra. Deus está nos ensinando que o profeta verdadeiro não é aquele que fala, aleluia, para amassagear o nosso ego. O profeta verdadeiro é aquele que entrega a mensagem que salva, liberta, cura, transforma, renova e leva para o céu. Quer conhecer profeta de verdade? É aquele profeta que mesmo, aleluia, ele olhando, independente do cargo social, aleluia, nós já vamos ver um profeta que ele foi até o rei Herodes. Quem lembra de João Batista? Aleluia, João Batista era um profeta de verdade, foi até o rei Herodes e falou: ó, não é lícito ter a mulher do teu irmão. Então, irmão, nós estamos entendendo nesta noite, profeta verdadeiro não é aquele que prega o que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar. Mateus 14:4. Vamos ler Mateus 14:4. Glórias a Deus. Vamos ver Mateus 14:4. Olha só. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Aleluias. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque tinha como profeta. João Batista, irmãos, era um profeta verdadeiro, e ele pregava
a mensagem de Deus. Quando Deus chama, Deus capacita. Não devemos temer. Agora, nós devemos entender como servos de Deus, pregadores da palavra, que nós não devemos pregar o que o povo quer, mas sim o que Deus quer ouvir. 2 Crônicas 18:1. Vamos ler também 2 Crônicas 18:1. Também fala, irmão, sobre um profeta de Deus. Glórias a Deus. 2 Crônicas 18:1. Eu vou ler a partir do verso 5. 2 Crônicas 18:5. Olha só o que diz. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens. Ele perguntou: devemos ir lutar contra Ramote de Gileade? Ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há mais ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Olha só, outra algo que nós vamos ter que entender, que um profeta verdadeiro não vai ser odiado. Quem vai cumprir o chamado de Deus e vai pregar a mensagem de Deus, muitas das vezes vai ser odiado. Porque 400 profetas falou que eles podiam ir. Ah, vai dar tudo certo, vai dar. Mas ele falou: não vai. Porque se você for, você não vai voltar. E muitas das vezes, irmãos, o profeta tem essa responsabilidade. Eu e você, nós que somos corpo, nós que somos membros do corpo de Cristo, nós temos essa responsabilidade como profeta, de entregar a profecia de Deus. Então, irmãos, um profeta, ele vai entregar muitas das vezes uma palavra dura, muitas das vezes num culto, porque a palavra, ela tem 3 objetivos: exortar, edificar ou consolar. Muitas das vezes Deus vai trazer o profeta para consolar, muitas das vezes Deus vai trazer o profeta para exortar, e muitas das vezes Deus vai trazer o profeta para edificar. São os 3 propósitos da profecia. Quem a lembra de Isaías? Isaías foi o profeta messiânico que foi para consolar o povo de Israel, falando sobre o príncipe da paz. Agora Jeremias foi um profeta que pregava para o povo se arrepender, porque se não se arrepender, ia vir 70 anos de cativeiro. Aleluias. Nós vamos ver Oséias, Joel, Amós falando sobre edificação também. Então um profeta, irmãos, ele tem que entregar aquilo que Deus quer falar. Aleluias. Olha só o que diz Ezequiel 3:16. Vamos ler Ezequiel 3:16 também. Nós estamos aprendendo nesta noite, irmãos, sobre Jonas e algumas lições dentro desta palavra. Ezequiel 3:16 diz assim: olha só. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, ele dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Olha o que Deus estava dizendo para Ezequiel. Deus chamou Ezequiel, Deus capacitou Ezequiel, mas Deus estava entregando na mão de Ezequiel uma responsabilidade, que se Ezequiel ouvisse a palavra de Deus e não entregasse para aquele povo ia morrer no seu mau caminho, e Deus ia cobrar de Ezequiel. E eu tenho certeza, irmãos, que quando Jesus Cristo voltar, no dia do juízo final, eu tenho a certeza que vai ter muitos lá, os covardes, que temeram de entregar a mensagem de Deus. Sabe por quê? Com medo do que
que o povo ia falar. E quantos hoje já não quer mais pregar a verdade? Ah não, se eu pregar a verdade, fulano vai falar de mim, aleluia, mas nós não estamos pregando o que nós quer, nós estamos pregando a palavra de Deus. Olha só a responsabilidade que nós temos como pregador do Evangelho. Se o irmão Josemar não pregar aquilo que Deus está mandando, vai chegar um dia que Deus vai falar: você foi um covarde de não pregar a minha palavra. Você tem uma responsabilidade, Deus te chamou, não adianta fugir não, porque se você fugir agora, no dia do juízo não vai ter como fugir. Abre a tua boca, porque tem pessoas que precisam ouvir uma palavra, tem pessoas que só estão esperando você dizer: arrependa-te, aleluia. Esta palavra talvez no começo vai fazer aquela pessoa virar o rosto para você, mas depois, mais tarde, ela vai voltar, vai te abraçar e vai dizer: muito obrigado, porque você livrou a minha vida da perdição. É assim, irmãos, no começo a palavra de Deus, quando ela é um pouco, aleluia, ela aperta um pouco, mas depois nós vamos entender que é por amor. Então o profeta de Deus tem essa responsabilidade. Jonas tinha essa responsabilidade, irmão. O profeta de Deus, ele tem que entregar coisas boas, mas também tem que entregar coisas ruins. Como assim coisas ruins, irmão Josemar? Palavras de arrependimento. Aleluias. E nós temos que ouvir, porque é para o nosso bem. Muitas das vezes nós não queremos, nós só queremos ouvir palavras que amassageiam o nosso ego, mas isso não traz, irmãos, salvação para a nossa alma. Qual era a mensagem? Imagina se Deus mandasse Jonas ir até Nínive para pregar para aquele povo, que ia abençoar mais eles, aí que eles iam mais longe da presença de Deus. Mas quando ele pregou o arrependimento, o povo se converteu. Entenda algo: quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma visão, quando Deus coloca uma palavra na tua boca, você não precisa ir ter medo de entregar, porque antes mesmo de Deus colocar a palavra na tua boca, Ele já preparou o coração que vai receber a palavra. E por que você tem temido? Por que você tem se escondido da presença de Deus? Porque isso, Deus quer te usar. Aleluias, glórias a Deus. Então, irmãos, um servo de Deus, um pregador, vai entregar coisas boas, mas também às vezes algumas palavras meio fortes, mas tudo é para honra e glória do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que existem dois tipos de profetas. Estamos aprendendo nesta noite. Olha só, Mateus 7,15, abre comigo aí, Mateus 7,15. Nós devemos aprender, sabe por quê, irmãos? Muitos aqui já sabem, né? Mas cada dia Deus vem alertando mais nossas vidas. Nós estamos, irmãos, Mateus 7,15, nós estamos num tempo onde tem surgido muitos falsos profetas. Aleluias. E devemos tomar muito cuidado. Mateus 7,15, capítulo 7, verso 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas, que apresentam a vocês disfarçados do quê? De ovelhas. Se a pessoa não cuidar, fala: olha aí, ó, ungido profeta de Deus. Hora que vai ver, olha só, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Então como nós vamos conhecer um profeta verdadeiro? Pelos frutos, não pela profecia, não pela revelação, porque falso profeta também revela, entrega mensagem, irmão. E quantos hoje têm sido enganados? Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos estão perecendo por falta de conhecimento? Eu mesmo não fui prova disso. Conheci um rapaz que veio de longe, orava com nós no monte, mas tinha uma vida totalmente diferente. E por que eu prego isso, irmão? Porque existe sim o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta, mas existe o falso. E qual é a preocupação de Deus? Não nos deixar ser enganados por eles. Então, quer conhecer um profeta? Nós vamos conhecer pelos frutos. Até esses dias eu estava estudando e aprendi. Eu até coloquei na rede social que dizia assim: um profeta, irmãos, ele
reconhecido, aleluias, pelas revelações, pela profecia, pelos milagres. Um profeta verdadeiro, ele é reconhecido pelo caráter. Segunda Reis, capítulo 4, verso 9. Como a sunamita reconheceu Eliseu como um verdadeiro profeta? Através do quê? Do testemunho, através dos frutos. Então, um verdadeiro profeta, nós vamos reconhecer através dos frutos. Aleluias. E devemos tomar muito cuidado disso. Porque, irmãos, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, e você vai ver o que é de pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo. Aleluia. Você pode cuidar. Aleluias. Quando, aleluias, o falso profeta, ele é assim, ele vê o pecado, mas ele não fala nada, ele deixa, porque falso profeta, ele não tem, aleluias, ele não tem prazer na salvação das almas das pessoas, mas sim, ele está, aleluias, muitas das vezes interessado em bens financeiros. Por isso devemos cuidar com o falso profeta e o verdadeiro profeta. Olha só, Mateus 24:11 também, olha só o que diz. Mateus 24:11, aleluias, olha só o que diz a palavra do Senhor: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Quem está dizendo isso aqui? Jesus. Muitos profetas vão se levantar e vão enganar a muitos. E quantos profetas têm enganado as pessoas, irmãos? Nós devemos sempre nos firmar na palavra de Deus. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, e a tendência é piorar cada dia mais. Por isso vamos tomar cuidado para não ser enganado. Pelos frutos os conhecereis. Irmãos, Jonas, ele sai da direção de Deus, e Deus manda um vento lá aonde Jonas está. Jonas estava dormindo, e Nínive estava perecendo. E hoje é assim, muitos estão dormindo e muitas almas morrendo. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, cumpra o chamado de Deus na tua vida. Eu sei que muitas das vezes nós vamos ter muitas marcas por causa do chamado profético ou do chamado ministerial, mas lembra que para você chegar aqui, alguém pregou a palavra para você. Para você chegar aqui, alguém pregou sobre arrependimento para você, para mim. Então, irmãos, Jonas fugiu, e quando Jonas fugiu, veio a tempestade. Porque nós que temos chamado, não adianta, nós devemos cumprir a vontade de Deus, senão Deus sempre vai cobrar de nós. E assim Deus cobra de nós. Aí Deus manda o vento, eles entendem que Jonas estava fora da direção de Deus, joga Jonas no mar. Deus prepara um peixe, esse peixe pega Jonas e leva ele para Nínive. Só que antes de Jonas chegar em Nínive, a Bíblia nos relata que ele quase morre por fugir da presença de Deus. Olha o processo que Jonas passou. Jonas não precisava passar esse processo, mas passou por fugir da presença do Senhor. E quantas das vezes nós estamos ouvindo Deus falar: eu te chamei, eu te escolhi, e nós ficamos fugindo, e não adianta. As coisas só vai dar certo quando estivermos no centro da vontade de Deus. O vento só acalmou quando Jonas entrou no centro da vontade de Deus. Tem tempestade na nossa vida que só vai acalmar quando nós irmos e fizermos aquilo que Deus quer. E nós aprendemos isso, irmão. Jonas passou por um grande processo que não precisava passar. Ele foi, depois pregou a palavra, e o povo se arrependeu, e 120 mil ninivitas se converteram, entregaram a vida para Jesus. Olha só, Deus já sabia, Deus já conhecia aquele povo, irmão. Por isso que Deus enviou Jonas lá, porque Deus sabia que quando ele pregasse a palavra, eles iam se dobrar. E nós devemos fazer assim, irmão, pregar a palavra de Deus. O chamado de Deus, muitas das vezes,
o chamado de Deus na nossa vida, ele vai, aleluias, trazer muitas coisas, irmãos, muitas batalhas. Até quando a serva de Deus estava louvando, falando de batalhas, sobre soldado, o soldado tem muitas batalhas, e um profeta de Deus também vai ter muitas batalhas, vai enfrentar muitas situações, mas nós temos que cumprir o chamado de Deus, porque tem almas precisando de mim e de você. Talvez você que entrou aqui nesta noite, você ainda não começou a pregar. Talvez que você que entrou aqui nesta noite, você é esta pessoa que Deus já vem falando com você há muito tempo. Olha, eu tenho um chamado na tua vida, e você está fugindo da presença dele. E ele me manda te dizer: as coisas só vão dar certo quando você entrar no centro da vontade dele. É assim mesmo, irmãos. Muitas das vezes, quando nós queremos lutar contra Deus, Deus aperta aqui, Deus aperta ali. É problema às vezes na família, é problema na área financeira, é problema em várias áreas. Nós não entendemos, mas por que acontece isso? Por que acontece isso? E Deus me traz nessa noite para te dizer: é porque eu tenho chamado a tua vida. Eu estou te chamando, filha, eu estou te chamando, filha. Ouve o meu chamado. Deus tem chamado a tua vida antes mesmo de você nascer. Deus já te chamou, Deus já te escolheu, e não adianta fugir. Talvez você fale: eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois. E Deus só está apertando, Deus só está apertando. Faça o que Deus quer que você faz. Aleluias, Deus me traz para falar com alguém nesta noite. Aleluias, Deus tem um chamado na tua vida. Não espere cair na mão do oleiro, porque Deus vai começar a trabalhar. Ele me manda te dizer, aleluias, a palavra é forte, mas Deus manda te entregar. Entra no centro da minha vontade. É só você entrar, o vento vai acalmar, o mar vai me obedecer, mas é no centro da minha vontade. Aleluia, glórias a Deus. Ei, irmão, ei, irmã, você que veio nesta noite, esta palavra de Deus é para mim e para você. Vamos ficar no centro da vontade de Deus, vamos cumprir o chamado de Deus. Aleluia, muitas almas vão ser salvas, e nós também vamos, irmãos, aleluia, não vamos precisar pagar preço. Jonas pagou um alto preço por não querer entregar aquilo que Deus queria. Mas, irmãos, Deus, Ele é poderoso, e Deus fez uma grande obra em Nínive. Por isso, você que tem um chamado de Deus, talvez vai chegar um momento que você vai pensar em desistir, em parar. Jonas fez isso, só que não faça. Siga. Você que tem chamado, talvez está difícil, siga em frente. Deus vai te dar força. Tem almas precisando de você. Tem pessoas aqui que o teu chamado é muito grande. O inimigo sabe disso. O inimigo vai lutar de todas as maneiras para tentar parar o chamado de Deus na tua vida, porque ele sabe que o chamado é muito grande. Tem pessoas aqui que o inimigo vai te oferecer algumas coisas para te afastar da presença de Deus. Mas não faça isso, não aceite, porque Deus tem algo maior para você. Balaão aceitou e perdeu a bênção de Deus. Então, irmãos, eu deixo esta palavra. Jonas, um profeta chamado por Deus, quis fugir da presença do Senhor, pagou um alto preço. Aleluias. Ele, depois desse preço, foi pregar a mensagem. Deus salvou aquele povo. Deus é um Deus misericordioso, irmão. Talvez Jonas pensou, a Bíblia não diz, o que Deus quer com um povo desse? Povo que só faz o mal. Mas Deus, a Bíblia nos relata que Deus veio buscar quem, irmãos? Os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Por isso, irmãos, vamos levar a mensagem de Deus. Muitas das vezes Deus vai colocar uma palavra pesada na tua boca, e você não precisa temer. Vai e entrega, porque se você não entregar, a responsabilidade é tua, é minha, e nós temos essa responsabilidade.
Amém, irmãos? Esta pequena palavra que eu deixo nesta noite para os irmãos. Amém? Vamos cumprir o nosso chamado, mesmo que vai ter muitas lutas, dificuldades, mas vamos cumprir, porque nós sabemos que se nós não cumprirmos, tem um alto preço. Amém? Ponha-se de pé nesta noite. É esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluias. Deus é assim, irmãos. Deus sempre vai trazer alguém aqui para falar de acordo com a necessidade.